Chegou o momento da gente falar mais uma vez de obsessão, né? Aham. Porque a gente já fez vídeos nos nossos perfis pessoais, falando mais assim sobre o filme em si. E aí agora a gente vai comentar esse filme com o que a gente sentiu, com as red flags, com os sentimentos e histórias pessoais, será? Sim, a gente assistiu juntas, né? Sim. Então, assim, a gente conseguiu ver a reação uma da outra em tempo real e a gente ficou muito chocada, gente, com esse filme. Pra gente foi o terror do ano, né? Foi. Terror do ano. Bem-vindos ao Como Sobreviver a um Filme. Eu sou a Mari do Seven List. E eu sou a Brenda, do Brenda Jovim. Sabe uma coisa que eu percebi? Que eu tô um pouco cética com filmes de terror. Por quê? Porque tu tava assim, amiga, eu tô com medo. E eu tava assim, Medo eu do tô com quê? medo. Mas é porque eu também não assisto tanto, né? Deve ser por isso. Mas, tipo, eu acho que o filme O Obsessão é o tipo de terror que eu gosto de assistir. Que me faz refletir muito depois. Eu não gosto de levar susto só por levar susto. Eu gosto de sair, tipo, cara, impactada. Que nem aquele outro que a gente viu, que foi Faça Ela Voltar. Que é todo sobre um luto da mulher. E a obsessão me fez pensar demais, assim, sobre relacionamentos, sobre amizade também, sobre o que tu deseja, né? O que de fato deseja, o ego, enfim. Assim, fazendo um resumo, só de repente, se você chegou aqui nesse vídeo, por acaso ainda não assistiu ao filme, não sabe nada, que eu acho difícil. O filme conta a história de um cara que é o nice guy, que é o bonzinho. Ai, ele é todo da galera. Ai, como ele é bonzinho, ele fala tão assim, gente, preocupado. E ele é apaixonado pela Nick, que é uma moça parecida com a Brenda. Gente, esse surto no meu Instagram, as pessoas me mandando mensagem dizendo que eu lembro essa menina. O editor vai botar a foto. Roda a foto. Editor sou eu. Bom, eu acho que lembra... Você tem algum traço europeu? O que ela tem ali? Uma coisa meio eu não sei, libanesa? Amiga. Não, eu não tenho. Talvez seja o corte de cabelo. Eu acho que aqui o formato do rosto. A e acho que testa. quando ela sorri, assim, lembra um pouco que o olho dela faz assim, o meu também faz. Mas acho que muito o formato do rosto. Tipo, essa parte aqui, o formato do rosto, a sobrancelha, achei parecida também. E vocês usam o cabelo igual também? E o cabelo é parecido, né? Que é mais ou menos nesse corte. Acho que a franja dela é um pouquinho menor que a minha. E dividido no meio. Dividido no meio, tentando essa questão, e as pessoas falam. Enfim, Miss Anik, ela trabalha com o Bear numa loja de música. Ela só vê ele como um amigo, né? Ela Como não... um irmão, né? Porque eles são amigos de infância, né? Sim. E ela liga pra ele, eles conversam. Só que ele é super apaixonado, nunca teve coragem de se declarar, até o momento que ele compra um gravetinho. Eles são muito amigos, né? E aí ela perde o colar dele. Ela perde o colar. Que seria uma proteção dela. Isso é bem impactante até, porque na hora, quando tu assiste, tu vai entender depois que aquela proteção poderia ter protegido ela, né? Quem acredita, eu acredito, mas enfim. Ela tinha um amuletozinho, assim, né? Uma pedra, onde ela se sentia protegida e ele cai no ralo. E aí o Bear, que é esse cara legal, O nice guy. o nice guy, vai lá numa loja mística, assim. Pra comprar um novo pra ela. Pra comprar um novo, só que chegando lá ele não encontra o colar, mas ele encontra esses gravetos. O gravetinho de que você faz um desejo. Que parece um incenso, né? Sim. Uma caixinha de incenso. Que se chama Salgueiro, né? Salgueiro do desejo. Salgueiro do Você desejo. só pode ter um desejo. Cada um só pode fazer um desejo. Tipo, se ele quiser pegar outro graveto, ele não pode. E aí, beleza. Eles vão numa festa, né? Num evento. Ele resolve levar ela pra casa. Enfim, ela quer ir pra casa, eles vão pra casa. E chegando quando ele tá chegando na casa dela, né? Ela até pergunta pra ele, tipo, se tá rolando alguma coisa, dá uma chance pra ver se ele vai se declarar ou falar o que ele sente. E ele não tem coragem de falar, né? E aí, depois que ele não tem essa coragem de falar, ela sai do carro e ele pega esses gravetos. Muito rápido, assim. Muito. Ele não Sem pensar. Sem pensar. E aí pega esse graveto e fala e deseja que ela o ame incondicionalmente. Só que... assim, o desejo é muito rápido, gente. Ela tava na casa dela e ela só vira assim e começa, tipo... a ficar obcecada por ele. E aí, só que conforme ela fica obcecada por ele, chega um momento que ele
começa a ficar incomodado com essa obsessão dele. Sim. E aí, quando a gente fala, assim, da vida real e relação entre homem e mulher, principalmente, tem muito o lance do love bombing, né? Porque você tem aquele cara que a mulher não tá interessada, ela não quer ficar com o cara, ele começa a insistir, até gerar o interesse nela, porque ela fica, poxa, esse cara tá interessado. Tá me querendo, Tá me querendo, deixa eu olhar pra ele aqui. E a partir do momento que ela fica apaixonada pelo cara, ele não quer mais. E aí ele dá aquela bomba de amor, e porque aí eles têm um fala, período... já não tô mais afim. Não tô. E assim, gente, quem nunca, né? Vamos falar agora da nossa vida real um pouquinho. Nossa, você tem? Eu Conte. tenho, inclusive, não é tão antiga essa história que eu já te contei. Mas era basicamente uma pessoa que ela tava assim, muito na minha. Muito na minha. E era uma pessoa que eu nunca olharia pra ela. Tipo, jamais. Era um feio, gente. Era um feio. Horrendo. E aí, essa pessoa despertou um interesse ali. Porque eu também tava no momento que a minha autoestima tava muito baixa. Tipo assim, gente, eu tava me sentindo o cocô do cavalo do bandido, assim, né? Porque eu tava me sentindo muito mal. Eu tava numa fase de vida complicada. E aí, eu não tava me sentindo vista. Essa é a verdade, eu não tava me sentindo vista. E aí ele te viu de E ele alguma me forma. viu. E assim, gente, ele grudou em mim, né? Grudou em mim e eu fiquei tipo, ok. E aí aquilo foi me gerando um interesse até que eu cedi. E ele sumiu. Ele sumiu e foi um puta escroto aí. Foi um puta escroto. Foi um puta escroto e eu fiquei tipo, ok. É isso. E assim, a gente fica muito sem entender, né, amiga? Tipo, a gente não entende por que aquela pessoa que tava ali dando mundos, falando que eu sou incrível, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí tu cede e essa pessoa simplesmente some. Não te dá uma satisfação, sabe? Tipo, tu vai falar com ela, ela te trata mal, aí daqui a pouco tu insiste mais um pouco e a pessoa fala, olha, foi legal, foi isso, foi aquilo, mas não quero mais. E é isso. E aí a gente fica muito, né, meio que até sem chão, assim, né? Tu fica meio, o que tá acontecendo? Nossa, eu tô falando isso, eu lembrei de uma história, assim, eu acho que é um dos maiores traumas. Nossa, esse vídeo vai ser muitos traumas, né, amiga? Realmente, muitos traumas. Real. Eu vou falar, acho que, dos maiores traumas que eu tive, assim... Acho que é o maior trauma que eu tive com relacionamento também. Eu conheci uma pessoa, tem o quê? Foi em 2023, então faz uns... 3 anos. 3 anos, ali no começo do ano. E muito engraçado, porque a primeira vez que eu ouvi um áudio dessa pessoa, eu sabia que era uma pessoa tóxica. Tipo, o primeiro áudio eu achei um áudio errado, assim, muito ruim. E mesmo ponto, assim, desencanei, não queria nada, e aí a gente foi conversando, foi ficando amigos e tal, e quando eu vi, eu estava interessada, e quando eu vi, a gente começou a ficar, né? E era uma pessoa que ela sugava muito a minha energia, porque ela ficava o tempo inteiro falando assim, nossa, você é incrível, a sua energia é ótima, você tem uma luz, eu amo te ver sorrir, quando você tem sorrir, muda o meu dia. E era assim, uma coisa... meio obsessiva, né? Era muito assim. E tem um detalhe, eu comecei a ficar muito doente. Muito. Assim, coisas que eu nunca tive na minha vida, tipo, eu nunca tive dor de garganta. E aí eu tinha dores de garganta. Eu acho que eu lembro disso. Foi bem na época. Porque a gente tava começando nossa amizade, né? Foi na época que eu fui pra Buenos Aires. Eu lembro. E eu tinha uma viagem planejada, que eu tinha pego todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha. Investido pra morar 3 meses em Buenos Aires. E eu fui enquanto eu estava com essa pessoa. E foi horrível, assim. Eu preciso, em algum momento, voltar pra Buenos Aires pra ressignificar. Se alguém quiser me levar, alguma marca, leva a Brenda também. A gente pode dar uma viagem de amigos. De amigas pra gravar lá. Mas era uma coisa que me deixava muito sugada. E quando eu fui questionar... E aí o que aconteceu? Neste período, ele engravidou uma pessoa. Nossa, eu lembro que tu me contou essa história. Só que quando eu fui questionar as coisas, do tipo... Ele falava assim... Ai, Mari, mas... todo mundo é meu amor. Ai, cara. Todo mundo, eu falo assim... Todo mundo eu ando de mão dada e trato como se eu tivesse um relacionamento. Foi tipo... Ai, gente... Ai, que nojo. Foi assim. E aí, na hora que eu ouvi aquilo, eu ouvi e falei, ok. Quando eu fui contar pras pessoas, as pessoas falaram, o quê? E aí eu comecei a entender tudo que eu tinha vivido,
toda aquela relação tóxica que eu tinha vivido e tudo, o quanto eu tinha me sentido violada com aquela relação, com aquela situação. Só que você não percebe. Não, na hora a gente não se dá conta, né? E aí você fica, putz, eu sou uma pessoa tão... Porque se tu me contasse essa história, eu ia falar, amiga, isso tá errado. Não, inclusive até a minha história, né? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas a minha história foi tu que me falou também que tava errado, Que lembra? tinha uma coisa estranha. Tu falou, amiga, não é legal isso. É porque essa história, gente, é muito mais profunda. Não dá pra falar assim, mas enfim, é muito mais profunda. E pouquíssimas pessoas sabem dessa história. Mas a Mari é uma delas. E aí, eu lembro que eu tava, tipo assim, normalizando tudo, lembra? E aí tu falou, não, amiga, isso tá muito errado. Isso não... Você não percebe que isso acontece muito de a gente... Isso tem acontecido muito comigo. Alguém me falar uma coisa e eu achar normal. E aí, com o tempo, eu fico refletindo sobre essa frase, sobre essa coisa. E aí, depois alguém me fala, Mari, isso tá errado. E aí, você começa a perceber o quão errado tava aquela situação. Então, o meu antigo relacionamento, eu até muito, sei lá, logo que eu acabei, eu não achava que ele era um relacionamento ruim. Ele era um relacionamento mediano pra ruim. Só que eu não percebia isso, eu achava que meu relacionamento era ótimo, sabe? E a gente acabou por questões da rotina, de vida. Quando eu entro num relacionamento novo, né, com o meu atual namorado, eu comecei a entender que o que eu tava vivendo não era normal. Sabe? Tipo, atitudes que eu normalizei dentro de uma relação. Tipo, não é normal vocês brigarem todo dia. De gritar. Não é normal. E isso acontecia no meu relacionamento. E eu lembro tu me contando, porque eu lembro quando tu veio pra São Paulo antes de vir morar. Eu lembro de uma conversa, assim, que a gente tava todo mundo no bar e você falava... Não, a gente é super parceiro, a gente é super amigo, a gente é super fechados um com o outro. E aí foi, sei lá, Deu 3 meses depois eu terminei. E aí foi uma... Ah, verdade. Lembra? E aí foi uma diferença muito grande de tu ir percebendo... Não, então, tipo... Inclusive, quando eu conheci o meu atual namorado, ele era, tipo, ele tava com amigos, né? E a gente não tinha nem se olhado, eu só tava ali. E ele lembra de eu falar, tipo, que o meu ex era, tipo, o amor da minha vida, assim. E, tipo, nossa, ele é a minha pessoa no mundo. E aí, depois, quando vai passando o tempo, tu vai se dando conta que, tipo, nossa... Não, sabe? Essa pessoa, ela não... nem fazia questão de mim. Ela não queria minha companhia, ela queria que eu fizesse tudo sozinha. E aí eu fico pensando, imagina se eu tivesse continuado. Porque, tipo, a gente vai normalizando as coisas quando a gente tá dentro da relação, que não é pra normalizar. Tipo, a gente escolheu estar naquela relação, sabe? Então as coisas têm que... a gente tem que caminhar juntos, tem que fazer sentido para os dois. E aí depois eu só fui percebendo isso meses depois, quando eu também entrei num outro relacionamento com uma pessoa que, tipo... que faz terapia, que é outra coisa, gente. Que é obcecado por ela, Brenda. Ele é obcecado. Todo momento que ele pode falar o quanto ela é maravilhosa, ela é incrível, ele fala. E a gente falando de obsessão. Eu quebrei o salgueiro. Não, ele é obcecado de um jeito Não, bom. é fofo. Não, mas ele é uma pessoa incrível, meu namorado. Não vou fazer muita propaganda dela. Mas, tipo, eu percebi assim que, cara... tem alguém que me acha interessante. Tem alguém que vai me valorizar, tem alguém que não vai, tipo, me colocar pra baixo, tem alguém que vai olhar pras coisas que eu tô fazendo e vai achar incrível. Tem alguém ali que vai querer a minha companhia pra ir na padaria, sabe? Tipo assim, pra ir na esquina, ele vai estar comigo. E era uma coisa que eu não tinha no meu antigo relacionamento e eu normalizei estar sozinho o tempo todo dentro de um relacionamento. Eu passei basicamente por isso também. Eu vivi um relacionamento de 10 anos onde eu fazia tudo sozinha. Eu tinha zero um parceiro. E aí, conforme eu fui, tipo, depois que eu terminei, eu fui entendendo que todo mundo percebia alguma coisa, menos eu. E no filme... tem isso. Tem. Porque todo mundo ao redor fica... Mano, o que tá acontecendo? Tem algo esquisito. Ela mudou, né? Porque a Nick, né, a personagem... a gente vê o começo dela. E o que me passou da Nick, eu não sei se tu sentiu isso. Uma mulher muito confiante de si. Sim. Ela sabe o que ela quer. Sim. E de repente ela muda e vira uma obcecada pelo cara que ela via como irmão. Né? E aí as pessoas começaram assim, cara, tem algo estranho. Tem algo estranho e quando... E o mais louco, o que vai ficando mais aterrorizante sobre esse filme é que no primeiro momento que o Bear vai percebendo a obsessão e vai sendo um problema pra ele, incomoda ele. Só que a partir do momento que alguém fala pra ele, olha, isso tá estranho, ele já fica, não, como assim? Não, no meu relacionamento não tem um problema. E aí tem aquela cena mais icônica do filme pra mim, que é quando
a Nikki acorda a versão real nossa, dela só um pouquinho. Ela, tipo, ela tá dormindo, então a versão obsessiva continua dormindo e a versão real É que acorda. é como se tivesse duas pessoas no corpo dela, Sim. né? São duas versões dela. Não, as pessoas falam, é uma entidade, mas eu acho que são duas versões, a do desejo e a dela. A versão ela e a versão que o Bear projetou que ela seria. Dela. Vou pegar um pão de queijo. Inclusive, quem quiser patrocinar. Patrocinem pra gente ter pães pra comer. E nesse momento que ela acorda, ela pede pro Bear matar ela, porque ela não é ela. Ela não tá conseguindo viver dessa forma. Ele tá incomodado com tudo que tá acontecendo, só que ele fala, nossa, é tão ruim viver. É tão ruim me amar assim, né? É. E aí que a gente entende o que realmente tá acontecendo. Que sempre foi sobre o ego dele, sobre ele precisar que aquela pessoa ame ele. É a ideia dele ser amado por ela, né? E como ela vira... Porque ela poderia... Porque, pensa, se o desejo fosse... que ela me ame, e fosse uma coisa natural pra ela, não ia ter tanto impacto em quem ela é. Mas a partir do momento que tem muito impacto dentro do que ela é porque a versão que ele gosta dela não é ela. Nunca foi. Porque senão não teria essa mudança dela toda, sabe? E aí você começa a perceber que tudo tá no ego deste homem, nessa necessidade que ele tem, porque você só pode fazer um desejo. Mas se outra pessoa fizer esse desejo e pedir pra cancelar, só que ele não quer que ela pare, ele fala assim, eu quero que ela me ame como amigo, porque não existe a possibilidade só dela seguir a vida dela. Ele tem que continuar amando ele de qualquer forma, né? Ele é tão egocêntrico que ele não consegue libertar ela sem deixar ela presa, porque ainda assim, se ela continuar amando ele como amigo, ela vai ter essa obsessão por ele como amigo. Essa conexão com ele de qualquer forma. Tipo, ele não quer que ela deixe ele de amar ele. Então ele ainda tenta, de alguma forma, fazer com que ela continue ali porque obcecada. Porque ele não quer ser rejeitado. Só que ele não quer ser rejeitado. Que nojo. E aí... É o tipo de homem com beleza mediana pra feio. Um homem feio. Um homem assim, sabe? Que tu pode olhar e falar, ok, passa despercebido. Mas aí começa a ser assim, legalzinho e tal. Aí tu, quando vê, tu acaba ficando com esse tipo de cara e é esse monstro que ele é. Isso é uma coisa engraçada, não, porque não é engraçado. Os conteúdos, no geral, de obsessão têm performado bem, né, indo bem pra todo mundo, assim. E aí eu sempre tô ali lendo os comentários. E eu vi muitos comentários de homens falando, isso não é um filme de terror, eu achei engraçado, eu achei uma comédia. E aí eu fiquei, tu achou uma comédia, porque como isso diz diretamente sobre a relação de um cara com uma mulher e o quanto aquele cara é tóxico, você pode só tirar o lado da comédia, porque sim, tem momentos engraçados, entre aspas. Mas não são tantos. Não são. Naqueles momentos que ela acorda. Sim, quando ela acorda, quando ela tá com uma cara... Tipo, quando ele entra em casa, né, e ela tá, tipo, com aquela cara, assim, eu acho que é um pouco engraçado, assim. Mas eu acho que, assim, no geral... as pessoas, acho que os homens têm falado isso mesmo. Mas quando eu fui assistindo até esse filme, eu pensei assim, cara, não é um filme tão pesado, ele tá mais pra um suspense, eu pensei. Só que as coisas vão acontecendo, você vai aí digerindo. Tu vai entrando naquilo, e aquilo vai ficando insustentável, assim. Tipo, tu vai vendo que... Até uma pessoa comentou num vídeo meu que ela falou assim, o perigo não são as coisas sobrenaturais, né? O perigo é o homem que pode estar ao seu lado. Né, que tá acabando com a tua vida. E aí aquilo fez muito sentido, porque hoje, pras mulheres, a gente tem... que nem aquele negócio, né? Coloque um urso ou um homem numa floresta. Tu prefere estar com um urso ou um homem. Um urso ou um homem. E, inclusive, ele se chama Bear justamente por isso. Por conta desse perigo dele, né? E aí eu acho que hoje, pra gente, né, nós mulheres, o medo mesmo vem do homem, né? A gente tem muito medo. Então... Quando a gente tá assistindo, eu fiquei com medo de tudo isso, assim, né? Dessa situação toda com a Nikki, assim. E engraçado que os homens nunca vão sentir isso de fato, porque aí vira um filme bobo, vira um filme engraçado, vira um filme que levou eles pra outros lugares e não pro lugar que levou as mulheres, né? Que é pensar nesse love bomb, nessa obsessão de um cara que assim, gente, na vida real, a gente vê muitos homens, assim, que
que fazem as mulheres estarem numa dependência emocional por eles, né? Às vezes muda a forma como tu pensa ali, né? Então faz meio que uma lavagem pra te achar que tu depende dele. Eu mesmo já ouvi em relacionamento a pessoa falar que eu nunca encontraria uma pessoa... Eu também. Então... Imagina, gente, a pessoa fala assim, não se separa de mim porque tu nunca vai encontrar ninguém. Porque eu sou tão legal. Eu sou tão legal, eu sou tão isso, eu sou um ótimo namorado. E aí tu fica, imagina a pessoa, pensa, cara, e agora? Eu só não saí antes do meu antigo relacionamento muito porque eu achava que eu não ia encontrar outra pessoa tão boa quanto aquela. Só que, gente, encontra. Não, bem melhor, porque ele nem era tão bom assim. Não, ele era uma pessoa ok, né? E aí, tipo assim, a gente vai vendo que não, sabe? E acho que esse é o grande papel dessas pessoas tóxicas né, que fazem relacionamentos, né, fazem as pessoas passarem por isso, te colocar como dependente dele de alguma forma. Seja te diminuindo, tipo, mas tu não vai conseguir fazer isso sem mim. Mas tu não vai encontrar uma pessoa assim, assado. E eu acho que o filme, ele consegue também mostrar a dependência emocional de uma forma, assim, usando o terror, né? Porque, por exemplo, a Nick tá dependente emocional dele, que ela não consegue ir no banheiro. Quando ele sai de casa, ela fica exatamente no lugar que ela estava quando ele saiu de casa. Ela não se mexe, gente. Então ela faz todas as necessidades ali. Então ela ali mostra também uma dependência emocional dela com ele, assim. Então, tipo, é como se não existisse mais ela sem ele. E a gente vê isso na vida. Muitas mulheres, né, e pessoas que passam por relacionamento abusivos que elas não conseguem enxergar que aquela pessoa, tipo, elas olham aquela pessoa como se fosse o centro delas, né? Então elas não têm mais vida, elas não têm mais individualidade. É só o que aquela pessoa faz, né? Tu só vai ser feliz se aquela pessoa estiver do teu lado. E é engraçado que nessas relações, é aquele tipo de relação que quando você termina, aí você, sei lá, vai pedir uma pizza. Aí você fica, que sabor de pizza eu gosto? Porque você acostuma a escolher, você tem o seu sabor de pizza, você tem o sabor de pizza dele, e você tem, tipo, um meio termo ali que vocês encontram. Aí você fica assim, o que eu gosto de comer? O que eu vou pedir? E se eu for escolher o restaurante, pra onde que eu vou? Porque eu sinto muito isso, assim, porque eu tinha um namorado que curtia muito um tipo de comida, e eu conhecia os lugares daquele tipo de comida. E tudo bem, era divertido, eu gostava de curtir. Mas quando eu terminei, eu pensava assim, qual tipo de comida que eu gosto? E aí eu comecei a frequentar as coisas que faziam sentido pra mim. Porque, e olha que eu não tinha uma pessoa parceira ao ponto de compartilhar. Mas a gente acaba se moldando ali pelo que a pessoa gosta, né? Então, eu acho que isso é o grande principal, assim, que nesse novo relacionamento que eu tô, é não me perder de mim. Tipo, eu não quero deixar de fazer as minhas coisas, tipo, deixar de ver as coisas que eu gosto. Porque, por exemplo, meu namorado não gosta de true crime nem de terror. Ele tem pavor, gente. Só que eu não vou deixar de assistir as coisas que eu gosto. E quando você tá assistindo... Porque você produz conteúdo de true crime, então você assiste muito. E ele mora contigo, e ele... Ele assiste, tá? Porque eu ri tanto que a gente tava combinando de ver um filme de terror, e aí ele respondeu assim, eu prefiro me ralar. Primeiro que eu achei muito engraçado, porque a referência dele é uma referência de carioca, então eu prefiro me ralar no meio da Avenida Brasil. Isso é muito ele, né? E ele falou, no meio da Avenida Brasil, na altura de não sei o quê, que eu não faço nem ideia. Olha. Ele prefere se ralar aí no cinema. Do que ver um filme de terror, gente, pra vocês verem o nível. Ele não assiste. Tipo, Obsessão, ele nem quis ouvir falar. Só de eu falar, ele já tava tipo, não, que história macabra, não sei o quê. Mas assim, quando eu tô vendo algum true crime, às vezes ele assiste comigo, mas ele fica meio mal. E os meus vídeos ele assiste, entendeu? Porque tem que apoiar. Mas eu acho que é isso, eu não forço ele a assistir as coisas que eu quero. Então, tipo, tu tem que ir comigo lá com os meus amigos, a gente vai assistir um filme de terror. Não, se ele não quer ir, tá tudo bem. Assim como eu também não gosto de ficar vendo o jogo de futebol com ele. Sabe? E ele não me força a isso. Eu vou fazer minhas coisas, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente não se perder da gente e ter essa autonomia, sabe? Porque se a pessoa começou a namorar contigo, ela gostou de quem tu era ali no começo, né? Tu não tem que se moldar pra caber nos gostos daquela pessoa. Mas eu acho que o filme, ele mostra muito isso, assim. Acho que uma das coisas que mais me tocou também é sobre a dependência emocional de muitas pessoas, né? E ele mostra aquilo de uma forma até angustiante, né? De tipo, cara, eu queria, sabe, se...
Porque tem gente que vive isso sem um feitiço, entende? Então, tu queria libertar aquelas pessoas, sabe? Tipo, de olhar e falar, cara, tu tá num relacionamento abusivo, sai disso, esse homem não é pra ti, esse homem não é o centro da tua vida. E tem um ponto que é sobre a pessoa não tá muito interessada em te conhecer, porque o Bear tem isso, né? Todo mundo sabe que ela não tem uma boa relação com o pai, menos ele. E eu fiquei muito me questionando sobre esse ponto de que as pessoas te dizem apaixonadas por você, mas elas realmente não param pra te conhecer. Eu tenho uma história engraçada de um relacionamento também, no meu antigo relacionamento, que eu estive muitos anos com essa pessoa. E nos últimos meses que a gente estava juntos, ele me deu uma coleção de geleias. Meu Deus. De geleias naturais. Então era tipo uns potinhos com várias geleias. Só que eu não gosto de geleia. E ali eu percebi que aquela pessoa não me conhecia. Porque, amiga, assim, as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, eu já sei que o Gui prefere suco de laranja ao invés de café, que você sempre toma o seu café com açúcar, que o Thiago não gosta de tomate, então se eu vou pedir um lanche, eu já falo assim, manda sem tomate por causa do Thiago. Então, tipo, todo mundo ao meu redor, eu sempre sou muito observadora de entender o que a pessoa come e a pessoa não come. Uma pessoa, eu gosto de café da manhã. Sim, eu gosto de café da manhã. Amo. Só que eu faço há 10 anos com uma pessoa e essa pessoa não perceber que em 10 anos eu nunca comi geleia com ele. E ele, tipo, tu nunca falou e a pessoa ia te dar várias. E ele fez, tipo, como se ele tivesse feito uma coisa de nossa, a Mari gosta de café da manhã. E eu pensei assim, mano, essa pessoa, eu não sei se ela realmente me conhece. Porque ela não tem um cuidado de perceber os detalhes. Não só isso, de me dar uma roupa que não combina comigo, um sapato que não combina comigo. Sim, já aconteceu comigo também, amiga. E aí, sabe uma coisa que... Nossa, agora deu só pensei agora, tá? Eu trabalhava numa loja, numa empresa de moda. E a gente recebia muitos insights, né, de mercado e tal. E era uma loja de uma marca de moda urbana. Então era assim, calça larga e tal. Quando você olhava os dados pro Dia dos Namorados, a maior busca para homens comprarem para mulheres eram vestidos tubinhos vermelho. Meu Deus, amiga. Porque não era o que elas gostavam de usar. Era o que eles queriam que elas usassem. O vestidinho vermelho tubinho da mulher sexy e não o que elas realmente gostavam. E eu lembro que quando eu vi aquilo... Gente. E aí, isso condiz muito com o filme, que é você criar uma versão que você imagina de uma mulher. Sabe aquele meme de... tem um vídeo, acho que uma menina... Acho que foi uma americana que fez. Mulheres no cinema escrita por homens. Aí ela chega de vestidão e salto, luz escura. Aí... Nossa, é uma música sexy. Aí ela se arrasta no chão. Aí, tipo, mulheres escritas por mulheres. Aí ela chega, bota um pijama, pega uma pizza. Super confortável. É outra coisa, né? É outra coisa. Mas, com certeza, amiga, eu concordo contigo em relação a isso. Acho que é muito mais uma coisa do ego desse homem, né? Do Bear. Por ela ser uma mulher muito bonita, né? Ela é meio desejada ali por todos, né? Ela chama atenção. Então, ele quer... eu vejo ele vendo ela como um troféu, uma conquista. Só que essa conquista não veio natural. É uma conquista que veio a partir de um desejo que todo mundo fala que o desejo que é amaldiçoado, né? Sim. Então o desejo dele foi amaldiçoado e não é uma coisa natural, é uma coisa, né, que ele quis e aconteceu por conta do Salgueiro. Mas a partir do momento que acontece, ele se dá conta que, tipo, não era daquele jeito que ele queria. Esse menino não sabe nem cuidar dele mesmo. No começo do filme, a gatinha dele morre. E a gatinha dele morre porque tomou os remédios dele. E depois ele não conseguiu nem enterrar a gata. Não conseguiu. A gata fica ali. Pra você ver o quanto esse cara não consegue nem ser um adulto funcional. O quanto ele é completamente problemático. Ele é totalmente fora da caixa, assim, né? Tipo, é uma pessoa muito... ele é sozinho ali naquela casa, né? A gente vê que ele não tem os pais, enfim. Era uma casa da avó. Uma casa da avó e
eu acho que assim, ela entra naquele cenário que ela começa a morar com ele, e até eu acho interessante quando mostra, né, aquela sequência dos momentos fofos deles, que tem, né, que eles mostram ali no começo. E aí a gente vê ali que naquele momento tá tudo bem. A partir das coisas do momento ali que as coisas começam a piorar, a gente vai vendo também uma personalidade dele que no começo não mostra, sabe? Tipo, que a gente tem essa falsa ideia dele ser, ele é fofinho, ele é todo queridinho, ele é todo meiguinho. Ali no relacionamento ele tá gostando de estar ali com ela, aí as coisas começam a piorar. E ele também vai demonstrando ser uma pessoa que ele não era, que ele não demonstrou, né? Tipo, e que ele tem várias camadas, assim. E isso eu acho que também reflete no ambiente ali, se tu for olhar. Eu acho que, eu não sei se tu ficou com essa sensação, e eu não sei se foi proposital. Acredito que foi, né? Porque tudo é pensado no cinema. A casa parece que ela vai ficando mais escura. Vai. Né? E é uma casa que ele herdou da avó e ele não teve trabalho, ele não quis mudar nada. Então, você vê o quanto essa pessoa é complexa, no sentido de não tem um movimento ali, o quanto ele quer que as coisas sejam fáceis. Não é uma sensação que ele quer que tudo fácil. Tudo que chegue na mão dele mastigado. Então ele mora na casa que é da avó, a decoração é antiga, ele não muda nada, continua ali. Aí ele é apaixonado pela Nick, só que ele nunca falou pra ela, ele nunca tomou uma atitude, aí ele quer que isso aconteça através de um feitiço, de um desejo. A gata morre, ele não cuida da gata, ele não enterra a gata, né? E aí você vai vendo o quanto as coisas, conforme essa casa inclusive vai ficando escura, assim, é mais macabra, que é o ambiente dele, vem parecendo que o quanto esse cara é o Chernobyl, sabe? Ele vai deteriorando as coisas ao redor dele. Não, a vida de todo mundo ali ficou um inferno por conta do desejo dele. E ele tinha uma amiga que era apaixonada por ele, que era super legal, que tava ali o tempo inteiro. E ele não olhava pra ela. E que se não tivesse acontecido, porque ela é assassinada. Ai, nossa, é muito trágica a morte dela. Coitada, ela era a pessoa mais legal do círculo ali. Porque também tinha um amigo, e aí também é outro ponto que eu fiquei muito pensando, assim. Ele tem um amigo que sabe que ele é apaixonado pela Nick. Nossa. Que incentiva ele a se declarar, só que ele tinha um caso, ele ficava escondido com a Nick por uns 2 anos. E ele nunca falou, assim. Sim, e ele falando pra ele se declarar, aquilo ali pra mim é tão problemático, sabe, amiga? Eu fiquei pensando muito sobre a amizade, a gente muito se questiona sobre as amizades femininas, a competição entre mulheres e tal, só que homens, eles não têm muitas questões, porque eles não falam sobre as questões. Eles não comunicam, né? Não, a gente tava falando disso, né, esses dias, Vitor, que a gente se encontra e a gente fala de tudo. Relacionamento, amizade, colega, trabalho, sentimento, depressão, ansiedade. A gente fala de tudo, gente, tudo. E a gente é assim com todas as nossas amigas mulheres. A gente comunica as coisas, né, a gente conversa. E aí a gente vai olhar pros nossos amigos homens e eles não falam sobre as coisas. É muito raso. Eles falam pra gente que eles não falam sobre isso. Eles não comunicam se eles estão com algum problema, se eles estão gostando de alguém, ou se... Sabe? É uma coisa tão rasa, assim, né? Eles falam de coisas muito superficiais, assim. E eu já vi, assim, em relação de muito... De amigos, assim, o cara tá com um problema com a namorada. Aí ele fala uma vez pro cara. Aí ele fala 2 vezes, aí ele fala a 3ª vez. Aí o amigo já fala, ai, que saco, não quero mais ouvir. E a gente, quanto mulher, a gente fala 10, 15 vezes, a gente repete o mesmo assunto. Até curar. E amiga é pra isso. É pra ouvir 15 vezes a mesma assunto. Pra ouvir 15 vezes, a gente tem que... Inclusive, ontem mesmo, tava conversando com a Laís. Beijo, Laís, ela fez esse episódio. E ela tava me falando uma coisa que sempre volta pra ela, assim, em relação à insegurança de trabalho, enfim. E, ela sempre volta com esse assunto. E eu sempre escuto ela e sempre aconselho ela, sabe? Sempre vou aconselhar ela e falar coisas pra motivar ela quantas vezes forem necessárias, entendeu? Se ela tiver que falar 20 vezes aquilo pra mim, eu vou falar 20 vezes, fazer com que ela se motive pra isso. E eu vejo que tem muita gente que não quer ouvir o outro. Não quer. Quer só falar. Que aí a gente volta para o nosso querido Bear.
Enfim, esse carinha qualquer aí, ai, sério. É, de beleza duvidosa. O filme, ele foca não só no relacionamento amoroso, mas também no relacionamento com amizades, né? Então, a gente vê ali esse melhor amigo que não conta pra ele, não tem coragem ou não quer, mas ao mesmo tempo incentiva que ele fale com a Nick. Tem a outra menina que tá preocupada tanto com a Nick quanto com o Bear, né? Porque ela sabe que aquilo não tá saudável. Que é a que se ferra, né? E ela se ferra. E eu fico com muita dó dela. Ela é a pessoa mais legal, sensata. Agora eu tô lembrando da morte do amigo dele. E aí depois ele ganha $1 bilhão de dólares, né? Porque ele faz um pedido. Essa cena é muito boa. Nossa, não lembro. Ele abre a porta e ela... Tá! Gente, que horror, eu tô indo disso. E coitado, porque é a Nick que mata ela. Ele. Só que a Nick... Coitado nada. Se ela tá nessa situação, também é culpa do amigo. Dele. Porque o amigo, a gente tinha que ter falado assim: amigo, eu tô pegando ela. Ela não quer ficar contigo. Ela gosta de ti como irmão. Pronto. Não ia ter salgueiro mais. Ele ia respeitar o amigo dele. É verdade. Né? Então aquela morte foi digna. Mas assim, gente, ele abre, porque ele faz o pedido, né? O amigo faz. É engraçado o quanto todos eles fazem os pedidos impulsivamente. Porque o outro, quando ele pega e quebra e fala que é pra Nick amar, é muito rápido. E ele, na brincadeira, fala, eu quero $1 bilhão. Aí começa a cair. Cai o dinheiro assim, do teto. Aí o Bear volta pra casa, né? E aí ele começa a discutir com a Nick, porque a Nick tá, tipo, freak Nick mesmo, né? E aí o cara abre a porta e fala, eu ganhei $1 bilhão. Daí, pá! Aí ela, bum! Ela mata ele sem dar pena. Aí eu preciso ver de novo esse filme. Depois de todas essas conversas que a gente já teve muito sobre esse filme. A gente precisa assistir de novo pra pegar alguns detalhes também que a gente não pegou, né? E agora chegou na Kinoplex, tá? Chegou! Nossa, demorou, né? Demorou, acho Amiga, aproveita então. Porque até é julho. Eu vou. Né? Vai. Agora, para encerrar este vídeo, eu tenho uma pergunta. Se você tivesse um salgueiro dos desejos, nossa, qual seria o seu pedido? Nossa, amiga. Eu teria que pensar bem no pedido que eu iria fazer. Porque eu acho que esse pedido tem que ser eu não quero amaldiçoar meu próprio pedido, entendeu? Então, tipo, eu acho que eu pediria alguma coisa relacionada ao dinheiro. Eu fiquei pensando aqui, eu falei... Porque o dinheiro vai me fazer comprar tudo que eu quero. Porque se você pede $1 bilhão e cai $1 bilhão na sua cabeça... Eu acho assim, a gente pode cada um comprar... Já sei, vamos cada um comprar um salgueiro dos desejos. Cada um faz um. Aí a gente pede $1 bilhão de reais. Aí a gente divide o dinheiro. Aí a gente pede, tipo, coisas e aí... Sempre o pedido tem que ser pra mais de uma pessoa. Então, eu acho até interessante falar isso, porque assim, eu tenho muito uma coisa assim, se eu tivesse um pedido, né, o salgueiro aqui, eu não pediria nada relacionado a, tipo assim, eu quero ter sucesso, eu quero ter isso. Porque não é legal quando a gente conquista as coisas? Não, e é complexo, né? Porque justamente Qual é a graça se a gente já conquistasse tudo com um pedido? Tipo, eu quero ser bem-sucedida na minha carreira, sei lá, ser reconhecida no meu nicho, tô dando um exemplo. Tá, e aí, qual foi o teu esforço? Porque faz parte, a gente fala muito da chegada, mas no caminhada fim é o processo que importa. A caminhada que vai importar. E tipo assim, a gente tá agora, né, gente? Tanto a Mari aqui, né, a gente no Easter Eggs, tanto eu no YouTube, a gente tá vivendo esse momento de crescimento numa rede nova. E como tem sido legal a gente acompanhar dia a dia o nosso crescimento, né? Então assim, às vezes a gente pensa, cara, esse vídeo não foi tão bem. Aí tu dá 3 dias pra esse vídeo começa a entregar. E aí tu vai vendo o crescimento, tu vai vendo gente chegando. Então eu acho que se tu tem isso de imediato, assim, né? Tipo, bum, estourei. Tu perde a noção também dessa parte que é prazerosa também. Ela te deixa muito insegura, a gente pensa. Tipo, sábado a gente tava conversando sobre essa insegurança, né? E se você já chegasse do nada, sei lá, seu objetivo maior é ter um programa na Globo. Aí você pedisse sucesso e você agora já tivesse um programa na Globo sem ter passado pelo processo de bagagem, de preparação. Exato. Aí seria o quê? A Virgínia não... Meu Deus, pessoas da Virgínia, a tigra vão nos atacar aqui. Eles vão chegar até o fim desse vídeo porque é muito, muito cabeça. É verdade, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Inclusive ontem eu fiz até eu tô fazendo um curso, né, e aí nesse curso ele tava falando, de criação de conteúdo, e nesse curso ele tava falando assim, o que a gente está construindo é uma carreira como qualquer outra. Então assim, o médico, ele não sai da faculdade e já vai
fazer uma cirurgia em alguém. Não, ele vai fazer uma residência de 5, 6 anos pra se especializar nisso. Depois ele vai fazer mais uma coisa. E aí, sei lá, ele fica ali 10, 15 anos se aperfeiçoando. Um advogado fica ali estudando de 5 a 8 anos. Então, um criador de conteúdo, é natural que a carreira dele também leve tempo. Também. E a gente quer tudo no imediatismo. Tipo, ai, nossa, postei um vídeo aqui, eu quero que ele viralize, não sei o quê. Gente, tudo leva tempo. Você tá construindo a tua carreira, né? Eu penso muito isso quando eu penso no meu cão mais novo, no Krypton, que vai fazer um ano que eu adotei ele. E aí, quando eu pensava assim na fase de adaptação, eu queria que fosse muito rápido. Do tipo, putz, eu preciso que ele perca o medo pra latir menos e não ter reclamação no prédio, ele conseguir morar comigo e tal. E eu achava que isso ia ser resolvido em 15 dias. E aí agora está resolvido. Ele se adaptou, mas levou um ano. Um ano. E isso em tudo. Você vai fazer uma dieta, se você vai investir dinheiro, qualquer coisa leva tempo. Leva tempo. E a gente é muito... E às vezes faz quase um ano que eu saí do CLT. E aí... parece que foi ontem. E a gente já tá em junho. Aí eu fico, caramba, parece que foi ontem, mas já tô em junho. E aí são várias... É que a gente vai vivendo os dias e não sente passar. E ainda mais no YouTube, né? Porque quando você tá ali nas outras redes, os números são mais altos, né? Então aqui, quando você vê 100 views... Você já comemora que o vídeo tá entregando. Então. Se você tá, tipo, com 1000 views aqui... Já tá no lucro. Só que 1000 views no teu Instagram... Pode ser flop, né? É um flop, exato. É muito louco o quanto o processo... O processo é diferente, as redes são diferentes. Então, a gente tá aprendendo também a lidar com essa nova rede, né? Eu vim do TikTok, do Instagram. Então, agora está numa rede de vídeo longo. E assim, gente, tudo te leva a querer desistir muitas vezes, né? Só que é isso, a gente também não pode ser tudo imediato. Ninguém começou ganhando rios de dinheiro ou tendo rios de pessoas ali com uma comunidade engajada. Não, é uma construção. E quando tu gosta de te assistir? Ah, amiga, às vezes. Tipo, esse vídeo, assim, eu só assisti o último vídeo que eu postei lá no canal. Eu só assisti porque eu precisava, tipo, ver se tava tudo certo com o vídeo. Mas aí o Bernardo, vamos assistir. Aí eu assisti com ele, então assisti 2 vezes e não assisti mais. Mas e vídeos mais antigos? Então, eu gosto de assistir pra ver o quanto eu melhorei. Isso eu gosto. De olhar e falar assim, ai, nossa, como era ruim, né? Mas foi dali. Tu olha desse jeito, de tipo, eu era ruim? Eu me achava bem ruim. Porque eu tava assistindo, porque... O que me pega, acho que a gente até conversou sobre isso uma vez, que quando eu olho os meus vídeos antigos, o que me motiva, ele me motiva de alguma forma, porque eu lembro por que eu comecei. Porque ali existia uma Brenda apaixonada pelo que ela fazia. E eu acho que a rotina e isso ter se tornado meu trabalho pesa, obviamente, porque hoje eu não olho pra uma coisa, sei lá, eu vou assistir uma coisa de TV, eu vou olhar profissionalmente pra aquilo. Eu não vou perder o meu tempo assistindo algo só por assistir, sendo que eu posso usar esse tempo pra criar. Eu sei que é horrível, mas é isso, né? A gente tá sempre criando, a gente tá sempre pensando, a gente tá sempre... Como a gente consome muita coisa pra indicar, pra falar, eu tento usar meu tempo pra isso. E aí, às vezes, eu entro num piloto meio automático, entendeu? Então, tipo, e aí eu acabo esquecendo um pouco da minha essência, do porquê que eu comecei, qual era o meu objetivo, o que eu quero falar. Então, quando eu volto para os meus vídeos antigos, é também para eu me recuperar. Recuperar a Brenda apaixonada pelo próprio trabalho. Porque é dias bons e dias ruins, né? Faz sentido. E eu percebo que eu também faço isso comigo. E assim, tenho muitos surtos, né? Do tipo, isso aqui tá horrível. Aí. E eu tava até vendo um vídeo no TikTok esses dias de um menino falando de quando todo mundo começa a usar o Pinterest como referência, todo mundo começa a fazer as mesmas coisas porque as referências são as mesmas e a gente não traz uma autenticidade pra isso. Então, todas as vezes que eu tô com problemas, eu preciso me inspirar. Eu olho pra fora, e em algum momento eu preciso olhar pra mim. Então, olhar os meus vídeos antigos. E aí, eu sempre nos vídeos antigos, eu sempre fico nesse ciclo de não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, até que eu chego nos meus próprios vídeos e falo... Eu sei o que eu vou fazer, isso aqui já tô fazendo. E aí tem sido um processo interessante, e até que faz essa conexão de que não faz sentido o sucesso chegar tão rápido, que este canal aqui, ele era meu há uns anos atrás,
E quando a gente relançou como easter egg, eu privei todos os vídeos. E aí agora, que já tá muito claro que o canal também é meu e tal, eu tô reassistindo esses vídeos e desprivando eles. Sim. Porque eu falei, gente, não faz sentido esses vídeos ficarem privados, porque são muitos anos de trabalho. Fazem parte da tua história. E tá ali, e eles colaboram, porque até hoje tem view, então colabora com monetização, crescimento e tal. E aí eu comecei a reassistir. Tem umas coisas engraçadas, assim, só que eu falei, nossa, mano, que menina inteligente! Porque eu tava, às vezes, falando sobre... eu vi de uma análise de série e eu consegui trazer todos os aspectos. Eu trouxe a minha vida real, tudo que era relacionado à produção, à direção, à fotografia, todos os aspectos sociais do negócio. E aí no vídeo eu começo falando, esse vídeo é sem roteiro, eu tô desabafando. Não tinha IA, não tinha chat GPT, não tinha nada. E eu tenho muito engraçado o quanto esse processo tem sido interessante pra eu entender. E ontem eu tava refazendo meu Media Kit também, quando eu fui separar as marcas que eu trabalhei, as marcas que são minhas parceiras, os meus vídeos, meus cases, meus vídeos de sucesso, eu fiquei assim... Nossa! E aí eu precisei, fazer também, voltar em algumas coisas pra trás. Então, às vezes eu tô reclamando dos meus números, do tipo, não tá atingindo, não tá flopando. E eu comecei a descer o feed. E aí, quando você desce um ano pra trás, o engajamento era infinitamente menor. Só que a gente... Tô tão presa nesse... Eu preciso atingir muitos números. 1000 pessoas não são muitas pessoas. Eu preciso atingir mais. E aí que eu começo a entender que, há 2 anos eu atingia 300 pessoas, não era 2000, entendeu? E vai botar 300 pessoas numa sala. É bizarro. É muita gente. A gente acabou perdendo essa noção. Sei lá, se tem 300 pessoas olhando teus stories, são 300 pessoas olhando pra tua cara. É muita gente, sabe? E aí pro YouTube, quando são 100 pessoas, e no geral as pessoas assistem ou no celular ou na TV, então, sei lá, são 100 pessoas que botaram na tua TV. A tua cara. É muito doido. É muito doido. É muito louco isso. Enfim, a gente, Hoje a gente falou, vai ter uma hora esse episódio? Dá uns 50 minutos. Assistam até o final. Assistam, gente, engajem. Se inscrevam no canal, né? E segue a gente nas... Segue a gente. E também vocês podem dar dicas, né? Do que vocês querem ver que a gente fale aqui, né? Porque é legal também ter esse feedback de vocês. De, o que a gente pode trazer aqui pra gente filosofar. E não esquece de fazer um comentário. E se você tá assistindo na TV, não esquece de apertar o like. É verdade. É isso. Até 15 dias. Não, essa semana eu já tô aqui de volta. Tchau, tchau.